Você já sentiu que pensa demais para ser feliz? Que sua mente não desliga, enquanto todos ao redor parecem viver em paz com a superficialidade? Schopenhauer tinha uma resposta perturbadora para isso. E talvez você não goste do que vai descobrir. A sociedade vende uma mentira sedutora. Se você for inteligente, terá sucesso. Se estudar, será recompensado. Se pensar mais, viverá melhor. Mas Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais brutalmente honestos do século XIX, observou exatamente o oposto. Ele notou que as pessoas mais inteligentes eram frequentemente as mais infelizes, as mais isoladas, as que menos se encaixavam. Por quê? Porque inteligência não é apenas resolver problemas ou acumular conhecimento. É a capacidade de ver através das ilusões que mantém a maioria das pessoas confortáveis. É perceber os fios invisíveis que movem o teatro da vida, enquanto outros assistem ao espetáculo sem questionar. E esse despertar tem um preço. Schopenhauer dizia que a vida é sofrimento, não como pessimismo gratuito, mas como observação precisa da condição humana. Nascemos com desejos insaciáveis, menos a vontade, como ele chamava, menos uma força cega, que nos impulsiona a querer, conquistar, possuir. E quanto mais inteligente você é, mais claramente percebe a futilidade desse ciclo. Você vê que cada conquista é temporária, que cada prazer se dissolve, que a satisfação é sempre seguida por um novo vazio. Mas aqui está o primeiro desconforto. A maioria das pessoas não vê isso. Elas vivem imersas na ilusão, perseguindo objetivos que a sociedade estabeleceu como importantes. Status, dinheiro, aprovação social, e funcionam bem assim. O problema surge quando sua mente é afiada o suficiente para questionar. Por que estou fazendo isso? Para quem? Com que propósito real? Considere os estudos do psicólogo Daniel Kahneman sobre vieses cognitivos. Ele mostrou que nossa mente usa atalhos mentais para economizar energia. São ilusões úteis que nos permitem funcionar sem questionar tudo. Mas pessoas inteligentes têm um sistema cognitivo mais ativo. O sistema 2, como Kahneman descreve, que constantemente questiona, analisa, desconstrui. Você não consegue simplesmente aceitar, e isso te separa da massa. Agora, vem a parte que dói. Schopenhauer percebeu que a inteligência é como um espelho que reflete a realidade sem filtros. Quanto mais claro o espelho, mais nítida a imagem. Mas a imagem que a realidade oferece não é bonita. Você começa a notar as máscaras que todos usam, as conversas vazias sobre o clima, futebol, fofocas, não porque sejam intrinsecamente ruins, mas porque servem para evitar o desconforto existencial. São rituais sociais que mantêm a ilusão de que tudo está bem, de que a vida tem um sentido óbvio e compartilhado. Mas você não consegue mais participar plenamente desses rituais. Sua mente procura profundidade onde há superfície, busca autenticidade onde há performance. E as pessoas sentem isso. Elas percebem que você não está totalmente presente no jogo social, que você está meio passo fora da dança coletiva. E isso gera desconforto nos dois lados. E se o problema não for o mundo, mas a própria natureza da percepção ampliada, pesquisas em neurociência, como as de Robin Carhart Harris, sobre estados de consciência, mostram que cérebros mais ativos nas redes de modo padrão, menos associadas ao pensamento autorreflexivo, tendem a ruminar mais, a questionar mais, a sofrer mais. A inteligência não é apenas uma bênção, é também uma maldição de hipervigilância. Schopenhauer foi além. Ele disse que o intelecto é uma ferramenta da vontade, mas que em pessoas inteligentes, essa ferramenta se volta contra seu mestre. Em vez de servir cegamente aos desejos, a mente começa a questionar os próprios desejos. Por quê quero isso? É realmente meu desejo ou algo que me foi implantado? E essa reflexão paralisa, porque quando você questiona tudo, agir se torna quase impossível. Os estoicos antigos, como Marco Aurélio, também reconheciam isso. Eles sabiam que pensar demais sobre o que está fora do seu controle gera angústia, mas a solução deles era diferente. Aceitar o que não pode ser mudado. Focar no que pode. Schopenhauer, porém, era mais radical. Ele dizia que mesmo essa aceitação é ilusória,
porque a própria estrutura da existência é problemática. Mas então, se a inteligência te separa do mundo, o que fazer? Desistir de pensar? Fingir que não vê o que vê? Aqui mora o paradoxo mais cruel. Você não pode desver o que já viu. O espelho não pode deixar de refletir. E se eu te dissesse que Schopenhauer ofereceu uma saída, não uma solução otimista ou reconfortante, mas uma via possível? Ele propôs 3 caminhos para transcender o sofrimento da consciência expandida. O primeiro, a arte. Na contemplação estética, você esquece temporariamente de si mesmo. Ao ouvir música, observar uma pintura, ler poesia, sua vontade individual se dissolve. Você não quer nada, não deseja nada, apenas existe naquele momento de percepção pura. É um alívio da identidade pessoal. Pesquisadores como Mihaly Csikszentmihalyi chamam isso de flow, um estado onde o ego se dissolve e você se funde com a experiência. Schopenhauer sabia disso séculos antes da psicologia moderna. O segundo, a compaixão. Reconhecer que todos sofrem da mesma condição existencial gera empatia profunda. Você percebe que a pessoa irritante no trabalho, o político corrupto, até aqueles que te machucaram menos, todos são manifestações da mesma vontade cega. Todos estão presos no mesmo ciclo de desejo e frustração. Essa percepção dissolve o julgamento e abre espaço para a conexão genuína, ainda que silenciosa. O terceiro, o mais radical, a negação da vontade. Isso não significa suicídio. Schopenhauer era claro sobre isso. Significa parar de alimentar o ciclo infinito de desejos, viver de forma simples, reduzir necessidades, encontrar paz na não busca. Tradições como o budismo ensinam exatamente isso há milênios. O nirvana é literalmente a extinção do desejo. E estudos recentes sobre minimalismo e bem-estar mostram que menos posses correlacionam com mais felicidade, confirmando essa sabedoria antiga. Mas há uma reviravolta final. E se a inteligência não fosse o problema? E se a verdadeira questão for o que você faz com ela? Schopenhauer via a inteligência como uma ferramenta que pode tanto aprisionar quanto libertar. Quando você a usa para alimentar o ego, sou mais esperto que os outros, ela te separa. Mas quando a usa para transcender o ego, todos somos manifestações da mesma realidade. Ela te conecta. Pesquisas em psicologia transpessoal, como as de Abraham Maslow, sobre experiências de pico, mostram que os momentos de maior realização humana vêm quando transcendemos a identidade separada. Quando você não é mais eu versus o mundo, mas eu como parte do mundo. A inteligência, nesse sentido, é o veículo para a dissolução, não para a separação. Então, pessoas inteligentes não se encaixam no mundo, porque vêm através do espetáculo. Mas o segredo que Schopenhauer sussurra através dos séculos é este: o mundo ao qual você não pertence é ele mesmo uma ilusão. Uma dança de egos, desejos e máscaras que você sempre soube ser provisória. Não se encaixar não é falhar, é despertar. E o espelho, que reflete tudo com clareza cruel, também pode refletir algo além do sofrimento. A unidade fundamental de toda a existência. Você não está separado do mundo. Você é o espelho percebendo a si mesmo. Schopenhauer estava certo sobre o sofrimento, mas talvez tenha subestimado a possibilidade de transformar esse sofrimento em sabedoria, de usar a inteligência não para se separar, mas para ver que a separação nunca foi real. A questão nunca foi se encaixar, foi perceber que o encaixe que você buscava era apenas mais um jogo da vontade, e que além dele, há um silêncio onde a pergunta finalmente se dissolve. O que sua inteligência está revelando para você hoje? Separação ou conexão? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo tocou algo profundo, compartilhe com alguém que também pensa demais para ser feliz. Talvez seja a hora de transformar esse pensar em despertar. Mas a inteligência não é apenas uma bênção, é também uma maldição de hipervigilância.